uma das melhores histórias em quadrinhos jamais feitas, apresenta um dilema básico da ética libertária. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Watchmen é uma história em quadrinhos criada por Alan Moore, Dave Gibbons e John Higgins e publicada em vários capítulos entre 1986 e 1987. Posteriormente virou uma edição única contendo toda a história. E mais adiante, em 2009, deu origem a um filme que, fora um pequeno pecado básico, se saiu muito bem transportando a história para as telas. É uma história muito boa, muito além do seu tempo, de fato. Hoje temos várias séries e quadrinhos questionando os super-heróis. Será que super-heróis realmente fariam sentido? Seriam algo positivo se existissem? Mas quando Watchmen foi lançada, era algo quase inédito, muito incomum. Até ali, os super-heróis eram sempre maniqueístas, dava pra ver certinho que tinha o super-herói do bem e o vilão que era do mal. Em Watchmen, isso foi questionado. Vários super-heróis tinham desvios de caráter, outros eram de fato ruins. Eu vou fazer um breve resumo da história sem dar spoilers primeiro. A história se passa numa década de 1980 alternativa, ou seja, a data é a mesma dos anos 1980, quando a história foi escrita, mas algumas coisas mudaram na história americana. A origem de tudo foi o surgimento de um grupo de super-heróis chamados Minutemen nos anos 1940. Eles não tinham superpoderes de fato, eram apenas vigilantes, pessoas combatendo o crime, usando fantasias de super-herói. Mas, neste universo alternativo, essa moda pegou e levou a uma série de mudanças culturais. Por exemplo, quando veio a segunda geração dos super-heróis, lá pelos anos 1960, além dos heróis sem superpoderes, havia um super-herói realmente super-herói. O Dr. Manhattan. Ele sofreu uma descarga de radiação e se tornou de fato superpoderoso. Dessa forma, os Estados Unidos ganharam com facilidade a Guerra do Vietnã e Richard Nixon se reelegeu várias vezes, ainda é presidente dos Estados Unidos na década de 80 do universo ficcional da história. A Guerra Fria também demorou a acontecer, só está acontecendo agora em 1980, com o mundo todo temendo um desastre nuclear. O Dr. Manhattan é superpoderoso, porque ele pode se teletransportar, mover matéria, voar, multiplicar, pode praticamente tudo. Porém, de tão super-humano, ele começa a se distanciar dos humanos. Além do Dr. Manhattan, acompanhamos outros super-heróis também, mas que são gente normal. O comediante é um agente do governo, muito forte, sabe lutar muito bem, porém tem severas falhas de caráter, chegando ao extremo de sadismo e crimes sexuais. Night Owl é uma espécie de Batman, tem dinheiro, constrói armas elaboradas, mas durante os eventos da história é um cara de meia idade, meio insatisfeito, até impotente com a sua vida. Silk Spectre é uma lutadora exímia, que é filha da Silk Spectre original da primeira geração de super-heróis. Mas os dois personagens principais dessa história, pelo menos no que tange a nossa discussão libertária aqui, são Rorschach e Ozymandias. Rorschach é filho de uma família muito pobre, sua mãe era prostituta e abusava do filho. Ele acabou aprendendo a lutar nas ruas e se tornou muito durão, mas claramente ele tem problemas psicológicos. Ele usa uma máscara que é um teste de Rorschach, com aquelas manchas que ficam mudando. Continua sendo pobre, infeliz, perturbado, porque ele não abre mão dos princípios, ele é fundamentalmente ético. Não existe área cinza, o que está certo, o que está errado, está errado. Por outro lado, temos Ozymandias, cujo superpoder é a superinteligência. Ele é considerado a pessoa mais inteligente do mundo, mas também é um bom lutador. Sua fantasia é como um faraó. Ozymandias é o nome grego do faraó Ramsés II, certamente indicando alguma megalomania também. Mas é alguém realmente inteligente, e a prova disso é que consegue construir um império comercial explorando figurinhas de super-heróis e fica muito rico. Porém, é alguém que prega o utilitarismo. É aceitável fazer mal para alguns se isso for causar o bem para mais pessoas no final. Infelizmente, para fazermos o nosso argumento, vamos precisar contar mais sobre a história. Então, se você não viu o filme ou não leu o quadrinho e não quer ter spoilers, vai lá, dá uma olhada, depois volta aqui para ver o resto. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Esse é um aviso de spoilers para todo o conteúdo da revista em quadrinhos e do filme Watchmen.
A trama como um todo é muito interessante, tem vários outros aspectos filosóficos que poderiam ser explorados, mas para o que nos interessa aqui, vamos falar especificamente da questão do Rorschach, ou seja, a ética, e o Ozymandias, o utilitarismo. Como explicamos, nesse universo alternativo, em 1980 estamos no auge da Guerra Fria, e existe um enorme risco de que os Estados Unidos e a Rússia vão iniciar a qualquer momento uma guerra nuclear destruindo todo o planeta. A história dos quadrinhos e do filme inicia com a morte do comediante. Rorschach resolve investigar e chega à conclusão de que há alguém tentando matar os super-heróis. Então ele vai avisando aos demais sobre o problema. Ozymandias sofre uma tentativa de assassinato também, porém descobrimos ao final que na verdade foi ele que está por trás de tudo isso. Foi ele quem matou o comediante e tentou matar outros super-heróis e prender Rorschach. E conseguiu também convencer Dr. Manhattan a abandonar a raça humana de vez. Por quê? Bem, porque ele tem um plano utilitarista para resolver a Guerra Fria. Ele criou, com a ajuda de vários outros cientistas, uma lula gigante telepática que é solta em Nova York e mata milhões de pessoas. Que plano maluco, né? Mas faz sentido, porque, temendo pela invasão da Terra por uma raça alienígena, Rússia e Estados Unidos se unem contra essa ameaça e as tensões entre eles acabam. O plano deu certo, salvou a humanidade de uma guerra nuclear em que morreriam bilhões de pessoas, matando apenas alguns milhões. A essência do utilitarismo. É justificável você fazer o mal para algumas pessoas se isso for salvar muitas outras pessoas. No final, existe um embate entre ele e o Rorschach. O Rorschach, como um ético, não aceita isso. Ozymandias matou milhões de pessoas, não interessa a motivação disso, ele está errado e precisa pagar por isso. Rorschach ameaça então ir ao mundo e contar o que ele fez, o que significaria a pior das coisas, porque não apenas isso não resolveria o problema, não traria de volta as pessoas que já morreram, mas também revelar a verdade acabaria com a cooperação entre os Estados Unidos e a União Soviética, ou seja, colocaria novamente em risco os bilhões de pessoas que haviam sido salvas. Mas não importa para Rorschach. Na ética, o certo é certo, o errado é errado, não importa o custo das coisas, as intenções de quem fez ou as consequências. Apenas como uma observação, no filme, ao invés de lula gigante telepática, isso foi substituído por um disparo energético do Dr. Manhattan. O que simplesmente não faz sentido, foi um erro crasso isso. O Dr. Manhattan é uma arma americana, ele foi usado para ganhar a guerra do Vietnã. Para o plano de Ozymandias funcionar, trazer a paz entre americanos e soviéticos, precisaria ser algo neutro. O Dr. Manhattan não é neutro. Mas enfim, tirando este pecado no final do filme e a retirada de algumas histórias que de fato eram acessórias, não eram fundamentais, o filme é uma representação bem legal da história em quadrinhos. A ética libertária, como o próprio nome deixa claro, é uma ética. Em última análise, ela diz apenas que não pode haver iniciação de violência contra pessoa pacífica. Iniciar violência contra pessoa pacífica é errado. Não importa a justificativa, não importa se vai trazer o bem. O libertarianismo ou o anarcocapitalismo não promete um mundo melhor ou pior do que existe hoje. O libertarianismo não se preocupa em resolver problemas. Ah, mas em uma sociedade libertária sem governos, quem iria fazer X? Não estamos propondo solução nenhuma para problema algum. Não importa como a sociedade se organizaria para fazer X. O que importa é que isso não pode ser feito sacrificando a ética, às custas da liberdade e da propriedade privada de alguém. Não pode ser feito com iniciação de violência contra pessoas pacíficas. Em oposição a isso, todas as demais correntes políticas são utilitaristas. Utilitarismo significa exatamente isso. Aceitamos um mal menor para evitar um mal maior. Vamos cobrar imposto para você não ser assaltado. O imposto não deixa de ser igualzinho a um assalto, é um roubo do mesmo jeito, mas pelo menos é um valor menor, calculado percentualmente em relação ao que você tem. O assalto pode tirar todo o seu dinheiro, então é uma espécie de seguro que você faz. Comunistas acham que devemos fazer mais do que isso, tirar tudo de algumas pessoas se for para o bem da maioria.
Essa é a diferença entre o libertarianismo e todas as demais posições políticas. O que a gente prega é: não pode haver iniciação de violência. Não importa o resto todo, se vai ser bom, se vai ser ruim, se vai resolver alguma coisa, se não vai resolver nada. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. E governo é errado. Ah, mas olha só, na história do Watchmen, o Rorschach, a ética, estava errado. O Ozymandias salvou bilhões de pessoas, matando apenas alguns milhões. Ele está certo, viu? Anarcocapitalismo refutado. De forma alguma. Como Ozymandias poderia ter certeza de que haveria uma guerra mundial? Lembre-se, no nosso mundo passamos muito perto da guerra nuclear durante a Guerra Fria, nos anos 1960. Mas, mesmo sem Lula gigante telepática nem nada, mesmo sem matar milhões de pessoas em Nova York, nós saímos do outro lado. E se Ozymandias estivesse errado? Que se não houvesse mesmo essa ameaça nuclear toda, o mundo deles também passaria por isso sem a morte de bilhões de pessoas. E ele teria sacrificado milhões de pessoas à toa. Pior, vidas humanas não são equivalentes. Como saber se ele não condenou o mundo todo à destruição certa porque um gênio que anos adiante teria uma ideia genial e salvaria o mundo de um outro problema qualquer acabou morrendo dentre aqueles milhões de pessoas sacrificados em Nova York? Morreu sem necessidade, porque não haveria de qualquer forma a guerra mundial. Esse é o grande erro. O utilitarismo só faz sentido se você tiver a onisciência, souber de tudo que vai acontecer no universo. E ninguém sabe isso. O conforto de uma história em quadrinhos é bem legal, a história vale muito a pena, mas utilitarismo só pode ser pensado em termos individuais, você julgando o que é melhor para você. Jamais podemos aceitar uma pessoa julgando o que é melhor para outra pessoa, seja um governante, um sacerdote ou um super-herói decidindo o nosso caminho. Vidas humanas não são intercambiáveis, o Estado não sabe decidir o que é melhor, mesmo o utilitarismo estatal é errado. Não há justiça fora da ética. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!